Olá pessoal, eu sou Gabriel Garcia e esse é mais um vlog CDN. Hoje trazemos uma singela homenagem a um dos maiores gênios do humor, Chespirito, que nos deixou há exatos 10 anos, no dia 28 de novembro de 2014. Para esse vídeo, nós reunimos alguns amigos que, de maneira muito humilde, compartilharam conosco a história de como cada um descobriu sobre a morte do Chespirito, como cada um ficou sabendo. No final do vídeo, eu também direi como eu fiquei sabendo dessa triste notícia. Sem mais, roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo justamente por conta da data de hoje, que é um dia especial para nós fãs de Chaves, né? Hoje faz exatamente 10 anos que o senhor Roberto Gomes Bolanhos, nosso eterno Chespirito, nos deixou. E pediram para mim falar a respeito do dia, né, que veio a notícia, onde é que eu estava, como eu recebi a notícia. Vou contar a vocês. Nesse dia, eu lembro que eu estava no centro da cidade, foi uma sexta-feira, estava lá vendo uma exposição e queria chegar em casa antes das 6h30 justamente para ver o Chaves, né? E aí consegui chegar na hora, liguei a televisão, como sempre faço. Só que aí, durante a exibição do Chaves, veio a notícia da morte do Bolanhos. Isso pegou a gente de surpresa, né? Porque parou exatamente a exibição do programa. E aí, depois, os jornais, as notícias, todos os programas confirmaram que ele tinha nos deixado. Aí, então, foi um final de semana de luto para todos nós, né? Sábado, dia seguinte, a SBT fez uma maratona de Chaves e Chapolin. Domingo foi transmitido o enterro do Bolanhos. Então, eu lembro exatamente desse dia, apesar de já ter passado 10 anos. Bom, é isso. Eu espero que essa lembrança aqui possa também parar pra gente pensar onde é que a gente estava exatamente no dia do falecimento do Bolanhos. Qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado aí pelo convite, por fazer o vídeo. Até a próxima. Eu estava na casa da minha avó, passando creme massageador nas pernas dela e assistindo Chaves. E, no meio do episódio, deu plantão e dizendo do falecimento do Bolanhos. Deu a notícia, tipo um plantão, e depois voltou o episódio. Então, é isso. Eu estava na minha avó. Olá, pessoal. Hoje faz 10 anos que a gente perdeu o nosso mestre. Estou aqui com o uniforme do Chapolin, né? Enfim. Eu soube a notícia com um amigo. Não estava assistindo Chaves no dia e foi anunciado no Chaves, né? Enfim, 10 anos sem o nosso mestre. Valeu. Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu descobri que eu tava assistindo televisão na hora. Se eu não me engano, eu tava assistindo Chaves mesmo, tá? Eu tava no quarto, aqui em casa só tem uma TV, mas no quarto dá pra ver a TV da sala. E aí interrompeu, né, a programação e deu a notícia. Eu tava no quarto, tava assistindo TV com meu namoradinho da época. Eu chorava de um jeito que parecia que tinha morrido alguém da minha família. Foi um choro assim de dor mesmo, um choro muito doído. Foi uma das poucas vezes na vida que eu chorei assim doído, sabe? De ferir mesmo. Meu namorado ficou nervoso, calma, você vai passar mal. Eu já tava passando mal. Eu já estava passando mal, na verdade, né? Eu chorei de passar mal. Foi bem triste, assim. Fiquei um bom tempo chorando, triste, né? E nos dias seguintes, toda hora que lembrava, vinha lágrima. Fiquei um tempo assim pra ficha cair de fato, sabe? Teve todas aquelas homenagens, foi muito triste, foi muito triste. Hoje ficam as memórias da obra, do trabalho que esse homem incrível deixou pra gente. E é isso. Se eu tiver que falar assim dos grandes momentos da minha vida, os momentos de maior alegria, maior felicidade, certamente o Bolanhos está entre os principais. Eu devo muito a ele e a todo esse universo. Graças a ele eu conquistei muitas felicidades na minha vida. Desde criança, né? Crescendo, assistindo a esses programas e depois de velho, né? Tendo a oportunidade fantástica de dublar a série. É com muito amor que eu deixo essa mensagem, mandando um grande beijo, um abraço a todos que estão aí agora assistindo e celebrando um momento de alegria, sim, porque a gente sabe que ele permanece vivo, muito vivo, mais vivo que nunca, tá? É isso. Beijo a todos. Puxa, acho que agora já podemos comer, né? Pra mim não tem como associar a morte ao universo de Chespirito. Por quê? Porque os melhores momentos, os grandes momentos da minha vida, a grande parte deles está diretamente relacionada e se deve ao Roberto Bolanhos, né? Acho que ninguém duvida disso.
não é mesmo? Porque eu cresci assistindo a um dos meus grandes ídolos e eu tive a oportunidade de entrar nesse universo profissionalmente, né, usando o meu trabalho de artista, de ator, fazendo a dublagem de alguns programas. Isso é o maior orgulho da minha vida. Um beijo a todos que estão aí, vamos celebrar a vida, porque sabemos que ele continua para sempre, né? É imortal. Um beijo grande. Estava fazendo no dia que eu soube que o X-Espírito morreu. Eu lembro exatamente que tem a ver com ela aqui, ó. Com a Dona Florinda. Eu fiz um desenho da Dona Florinda. Parece mentira, mas eu tinha acabado de postar esse desenho num grupo que eu tinha no Facebook de fãs do Chaves, e eu postei no exato momento que eu postei. Muitas pessoas comentavam: nossa, falaram que ele morreu, cara, bora falar como que ele morreu, e eu achei que era mentira, porque toda semana, praticamente todo mês, tinham notícias que ele tinha morrido e tal, e eu não botei muita fé. Mas aí eu comecei a perceber que muitas pessoas começaram a comentar: nossa, no SBT tá falando nesse exato momento, tá falando no SBT, e eu liguei a TV e realmente, infelizmente, constatei que, infelizmente, dessa vez era verdade. Mas, lógico, eu chorei muito e me pus, que incrível coincidência que hoje, tipo, com a graça de Deus e tudo, eu posso estar na Chaves de novo, né, fazendo meus desenhos, e graças a Deus meu trabalho sendo reconhecido. E no momento que eu soube, né, que havia acontecido com ele, infelizmente, né, tinha a ver com meus desenhos. Incrível, né, coisas da vida. Quando o Bolanhos faleceu, eu estava em casa. Eu não lembro o que eu estava fazendo, o que eu estava assistindo, mas eu não estava assistindo Chaves nesse dia. E eu soube um pouco antes de ser anunciado pelo SBT. Meu telefone tocou. Eu não sei nem como é que esse pessoal conseguiu meu telefone. Naturalmente é porque na época eu dava algumas entrevistas falando sobre Chaves e tal, então o telefone deve ter passado de mão em mão. Mas me ligaram de não sei se era uma agência publicitária, alguma coisa ligada a uma publicação de notícias, tipo um portal de notícias mexicanas no Brasil, né? Tipo, notícias, fatos que ocorrem lá, eles noticiam aqui. Aí me ligaram, a princípio eu nem acreditei, porque já tinham matado Bolanhos 200 vezes, né? E eu não sabia nem se aquela ligação era verdadeira, se procedia, se era de uma agência mesmo, se não era, se era uma brincadeira. Aí me falaram, tipo, claro que eu tomei aquele baque, né, mas não sabia se acreditava ou não. E depois eu fiquei, gente, deve ser verdade pelo tom que foi falado, não sei o que, deram detalhes e tal. Só que eu fiquei aquilo, eu vou ser o portador da notícia, porque eu poderia ter ido para um site e tal. Nessa época o A Chaves de Novo não existia, mas eu poderia ter ido para um site, para um portal qualquer. Na época acho que o Fã Clube do Espírito Brasil, que a gente pilotava, ainda existia, mas eu não quis nem ser o portador da notícia, nem me arriscar a divulgar uma coisa que daqui a pouquinho é fake news. Então eu esperei, não demorou muito, aí eu liguei no SBT, aí sim, eu passei pro SBT, falei, gente, se for verdade, daqui a pouco o SBT tá dando. Aí entrou o plantão, quando entrou o plantão eu falei, pronto, é verdade, já comecei a tremer naquele momento, aí deram a notícia, eu falei, putz, era verdade, e não sei se foi no dia, isso foi na sexta, se não me engano, no sábado o SBT fez aquela maratona e tal, e tipo, eu chorando o dia inteiro, só chorando. E uma equipe do SBT Rio veio na minha casa, eu não lembro se foi no próprio sábado, mas eu acho que foi porque, se eu não me engano, quando eles vieram, tava passando justamente a saga de Acapulco. E eu só conseguia chorar. E tem a entrevista, eu não sei se eu tenho mais a gravação disso, mas a entrevista existiu, mal conseguia falar, eles me pegaram só chorando. E foi isso, eu tava em casa, não estava assistindo Chaves, não estava assistindo o SBT, recebi o telefonema, corri pra ver o SBT e, infelizmente, era a notícia que ninguém queria ouvir, né? É isso. E hoje, 10 anos sem ele, nós só temos a recordar, até um pouco ainda de tristeza, de dor, mas relembrar a obra, relembrar o que ele deixou pra nós, a herança de valor inestimável que ele nos deixou. E é isso aí, né? É o que resta, foi o que ficou pra nós, e nós seguimos com o mesmo amor de sempre, a mesma admiração, e infelizmente é isso, vida que segue, né? Oi, eu sou a Débora Costa, faço parte da diretoria Chaves de Novo e também faço parte da assessoria. Quando o X-Espírito morreu, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na minha casa, aí começou os rumores. E eu não acreditei, porque teve muitos rumores antes de acontecer mesmo, né? E eu lembro que eu tava mexendo no meu Instagram e o que me fez acreditar foi o post do Edgar Vivar, o seu barriga, né? Que ele fala assim, Chaves, de todas as pancadas que você me deu,
essa foi a que mais doeu. Ali eu acreditei, eu desabei, literalmente. Eu chorei tanto que minhas lágrimas pingavam no chão. Foi bem ruim. Eu lembro que eu não quis ver, assim, nada, porque passou, né, no SBT, o cortejo e tal. Eu não quis assistir. Eu vi só até uma partinha, mas quando eu vi a estátua do Chapolin e do Chaves, eu falei, não, pra mim não dá mais. Foi bem triste, bem tenso. Pra voltar a assistir, demorou uns meses. Porque assim, eu gosto muito do Chapolin, né? Então eu sempre assistia. Mas quando ele morreu, eu não quis mais ver, assim. Eu parei um pouco pra que eu não chorasse toda vez que eu visse ele, né? Mas foi assim, eu tava na minha casa, né? Não acreditei, mas infelizmente era verdade. No dia 28 de novembro de 2014, estava falecendo Roberto Gomes Bolanhos. Foi um dia muito marcante na história da televisão brasileira e também de toda a América Latina. Todos receberam essa notícia com muita tristeza, um sentimento de muita negação, pois era um artista exemplar, impecável em sentido de produções. Eu lembro que estava em minha casa quando foi noticiado, né, a notícia de que ele havia falecido. Estava eu jantando neste momento e assistindo o quê? Chaves, na televisão. Inclusive estava sendo exibido o episódio do Parque de Diversões. E naquele momento eu não tinha nenhuma concepção grande sobre a morte, sobre o estado de saúde do Chespirito, mas aquilo tudo desde pequeno, com 8 anos, já me deixou muito comovido. E aí eu pensei, nossa, o Chaves morreu. Mas, olhando pra cá, 10 anos após, será que Chaves morreu? A pergunta já vem com uma resposta bem escancarada para todos nós. É claro que não. Chaves e Chapolin retornaram à televisão brasileira após 4 anos sem estar nas televisões, não só do Brasil, mas do mundo todo. E após isso, seu retorno foi um verdadeiro sucesso, um grande marco, sendo líder de audiência não somente no México, mas na Argentina, vice-líder aqui no Brasil e em muitos outros lugares. No próprio México, estourou na audiência em primeiro lugar. E aí eu me pergunto, qual o segredo que Chespirito tem para fazer todo esse sucesso? Um programa produzido na década de 70, há 50 anos atrás. Qual é a forma? Qual é a fórmula mágica para todo esse segredo? Essa resposta, creio que nenhum de nós como fãs tem. Mas podemos falar algumas qualidades dele, que fizeram este sucesso ser tão implacável e inagualável, como é até hoje. Uma delas, o texto de Chespirito, a atuação de Chespirito, e a escolha de elenco de todo o apoio que ele teve. Não só em sentido de produção, mas também em sentido artístico, em sentido técnico. Chespirito teve a melhor equipe que qualquer artista do mundo poderia ter. E isso foi algo que dá para marcar ele como um dos melhores artistas que já tivemos, não só aqui no nosso Brasil, mas reconhecido em toda a América Latina. Em todo o México também. Então, é com muito carinho, é com muito amor, carregamos esse legado, com muita alegria. Me sinto honrado em fazer parte de uma página, a Chaves de Novo, a qual é destaque, né? É reconhecida pela família do nosso mestre Chespirito, mestre do humor, e é uma alegria imensa poder estar aqui dando esse depoimento de fã para fã, porque vocês também são, assim como nós. Então, eu quero que hoje todos recordem com alegria este dia, recordem com nostalgia, recordem com emoção, com bons sentimentos, porque era assim que Chespirito gostaria que as pessoas prosseguissem com seu legado. E vamos continuar, não vamos parar por aí. Teremos outras novidades muito em breve e com certeza não nos despediremos. Nunca, pois como diz Chespirito, prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais. Um grande abraço a todos vocês. Olá pessoal, vou contar pra vocês como eu descobri que o Chespirito morreu. Olha, eu tinha contato com uma pessoa da Televisa e ela chegou pra mim informando que o Chespirito havia falecido, mas eu não acreditei. Pensei que era mais uma fake news. Até que começaram a sair as notícias do México, depois veio aqui pro Brasil, que o Brasil acho que foi umas 6:30 da tarde, né? Eu soube era 5:30 por aí, eu não estava acreditando. E quando a minha ficha caiu, eu fiquei gelada. E a única coisa que eu pensava era na Florinda. Eu dizia, meu Deus do céu, a Florinda, como é que ela tá? Como é que ela tá? E ali eu comecei a pesquisar muitas notícias para saber como a Florinda estava, porque essa era a minha preocupação. Durante todo aquelas homenagens que fizeram, até mesmo o enterro dele, eu fiquei gelada. Eu não conseguia chorar. Na época, eu estava no ensino médio. Todo mundo chegava para mim na escola, me abraçava, dizia, meus pêsames, Fernanda, pelo Chaves, porque sabiam que eu gostava muito do Chaves. E eu ficava em choque, totalmente em choque. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Compreendo que ele já estava numa idade avançada, mas não esperaria que fosse tão pronto, sabe? E só sei que eu fiquei totalmente gelada. Hoje, passados 10 anos, quando eu vejo as homenagens, quando eu vejo tudo que eu vi ao vivo, eu choro. Eu começo a chorar. Hoje foi
foi um dia em que, quando eu estava fazendo as edições pro fã-clube e eu comecei a ver certas homenagens que eu vi ao vivo na época, eu comecei a chorar. Porque Alice foi Roberto Gomes Bolanhos, um gênio da comédia, um gênio em tudo. Mas também se foi muitas memórias e muitos momentos da nossa vida que ele nos ajudou que melhorassem, que ficassem bom e que nos trouxesse lições. Se foram juntos. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a magia dele sempre estará com a gente. Sempre. Ele é eterno. Eterno. Quando fui surpreendido pela notícia, o plantão da SBT Notícias trouxe a notícia que ninguém queria ouvir: a real morte de Chespirito. Depois de muitas falcatruas e mentiras, essa era de verdade. E na época eu não tinha noção que os programas eram antigos. Eu achava que por conta da morte de Chespirito não haveriam mais episódios inéditos de Chaves, sem perceber que na época já não existiam episódios inéditos há mais de 20 anos. Eu me lembro do especial de sábado, Obrigado Chaves, onde o SBT fez uma linda homenagem a Chespirito. Também me lembro da triste cobertura no domingo, onde a Eliana e o Celso Portiolli cobriram todo o funeral. Então, pessoal, essa foi a nossa singela homenagem. Eu espero que vocês tenham sentido alguma emoção positiva com tudo isso, algum calor no coração. E lembrem-se sempre, Chespirito é eterno. Até a próxima, aqui na Chaves de novo.